Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez no nosso programa Na Escola de Nazaré, com a graça deste lugar santo, que se torna para nós uma escola onde nós aprendemos com a humanidade de Jesus, com Maria e José, a vivermos uma vida cristã mais autêntica, mais profunda, com a Sagrada Escritura, com a vida de Jesus que cresceu aqui neste lugar santo. E hoje nós vamos falar dessa dignidade do trabalho. Nós não temos muitas notícias da vida escondida de Jesus em Nazaré. Foram 30 anos vividos aqui numa cotidianidade, numa vida normal de um filho que tinha um pai, que tinha uma mãe, que tinha uma família. E aprendia com eles todos os dias. Nós sabemos que esse tempo da vida de Jesus em Nazaré foi um tempo rico. E nós podemos encontrar tantas notícias nas parábolas de Jesus, onde ele demonstra a sua humanidade, a sua linguagem, que aprendeu aqui na escola de Nazaré. E falar dessa dignidade do trabalho, porque nós não temos muitas notícias, mas o Evangelho de Mateus nos diz que Jesus, era o filho do carpinteiro, do artesão. É a notícia que nós temos evangélica de Jesus. Era o filho do trabalhador. E aqui nós podemos e sabemos o quanto foram importantes aqueles anos da vida de Jesus aqui em Nazaré, aonde ele aprendeu a trabalhar. Ele trabalhava com suas mãos. Ele aprendeu com São José a ser artesão, a ir trabalhar na cidade de Séforis, que era a cidade helenística, que são 8 quilômetros aqui de Nazaré. E Jesus viveu essa escola. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o Filho de Deus se torna o filho do trabalhador. Trabalha. Nós sabemos que na história do homem, na história da humanidade, os nobres não trabalhavam. Eles compravam o trabalho dos outros e eram aqueles servos que serviam, que trabalhavam. Essa história se repete. O povo do Antigo Testamento, o povo da Bíblia, o povo hebreu, os judeus, eles também foram escravos no Egito, onde viveram o trabalho como escravidão. E essa história se repetiu muitas vezes na história da humanidade, onde povos foram escravizados para trabalhar. E o trabalho, muitas vezes, foi considerado quase como um castigo. E aqui, o Filho de Deus se fez homem. E vive aquela novidade da Gênesis, do trabalhar a terra, da dignidade do trabalho. E aqui ele aprende a trabalhar, dando aquela dignidade ao trabalho humano, dando aquela dignidade cristã, por que não, do trabalho humano. Possamos dizer que um trabalho ungido, o trabalho que dá essa dignidade ao homem. E Jesus, aqui aprendendo com São José, ele aprendeu o trabalho humilde, aquele trabalho do artesão, do carpinteiro, que consertavam a cadeira, consertavam a janela, iam para a cidade de Séforis e ali trabalhavam, vivendo aquela que é a criatividade do trabalho. O trabalho que leva o homem à sua dignidade e à sua criatividade. Nós não podemos viver uma experiência de trabalho onde nós nos servimos do trabalho como fosse algo como uma droga para não pensar, ou o trabalho vivido como escravidão do dia a dia. Não, o trabalho é dignidade, é criatividade. E Jesus aqui viveu essa criatividade do trabalho, que todos nós somos chamados a vivermos. Essa experiência foi tão forte na espiritualidade cristã, que se torna para tantas espiritualidades uma escola. Para os beneditinos, ora et laborat. Quanto é importante unir a oração ao trabalho. Para São Francisco, os frades tinham que trabalhar com suas mãos. E a igreja sempre foi uma esperta, com a experiência na sua humanidade, de elevar a dignidade do trabalho na família. Por quê?
podemos cair no risco de vivermos uma espiritualidade sem a vida do trabalho. Ou como se o trabalho fosse um antídoto contrário à espiritualidade. Não. O trabalho é a dignidade e dá o valor para a espiritualidade. É isso que nós estamos hoje e queremos aprender na Escola de Nazaré. Nós queremos aprender com Jesus de Nazaré a vivermos essa experiência da dignidade e criatividade do trabalho. Queremos viver nessa escola, numa escola, como podemos dizer, um santuário do trabalho. Aqui esse santuário chamado o Santuário da Nutrição, porque essa igreja da nutrição? Porque São José aqui, ele alimentou o Filho de Deus, não? Ele ia trabalhar para alimentar Jesus, alimentar e dar também o sustento para a sua família aqui em Nazaré. Mas eu gostaria de chamar como também de santuário do trabalho. E chamar todas as famílias de santuário do trabalho. Um santuário onde a espiritualidade vem vivida em modo concreto. Onde este trabalho se torna uma espiritualidade do cotidiano, elevando a família à sua dignidade. Mas Jesus, queridos irmãos e irmãs, viveu também aquela experiência da falta de trabalho. E Jesus aqui fez a experiência da dificuldade do trabalhador, da dificuldade de não ter trabalho, de não ter o trabalho suficiente para ter o pão para levar para a sua família. Jesus vivia nessa cidade de Nazaré, que era um povoado pequeno, 450 habitantes. Jesus, com São José, ia para a cidade helenística de Séforis, que é perto aqui de Nazaré, onde certamente Jesus aprendeu a falar grego, aprendeu a falar também latim, tanto que ele falou com Pilatos sem ter um intérprete, não? Ele aprendeu na cidade de Séforis, porque o artesão, o carpinteiro, ele estava na praça. E as pessoas vinham e contratavam. Eu preciso de alguém que arrume uma cadeira, eu preciso de alguém que me arrume e me conserte a janela, eu preciso de alguém que vai trabalhar na minha vinha. E os trabalhadores estavam todos ali na praça. E Jesus viu e fez a experiência com São José, de chegar no meio-dia, 1h, e ninguém chegar para pedir um trabalho. Então ele viveu aquela experiência que tantos trabalhadores vivem, aquela da angústia. Vou ter o trabalho, vou ter o necessário hoje para levar para minha casa. E dessa experiência nasceu uma parábola, aquela parábola dos operários da última hora, onde Jesus viu tantas pessoas, talvez idosas, pessoas mais fracas fisicamente, que chegavam meio-dia, 1h e ainda não tinham tido a experiência, aquela de ter um trabalho mínimo para trazer o alimento para a sua família. E essa parábola é o coração da bondade do Pai. Essa parábola é a dignidade do trabalho, porque não é a quantidade ou a eficiência, mas sim a dignidade do pouco, mas que Deus vê o quanto é o esforço de um trabalhador. Por isso, na nossa Escola de Nazaré, nós aprendemos a trabalhar, aprendemos também a termos a sensibilidade com as pessoas mais idosas, com os deficientes físicos, por que não, que trabalham em um outro ritmo. Quando uma pessoa tem uma dificuldade, mas tem a sua família para sustentar, quem sabe uma doença, uma enfermidade, e tem aquela grande angústia. Vou conseguir, o que vai ser de mim? Tenho meus filhos. Queridos irmãos e irmãs, na Escola de Nazaré, Deus, na encarnação, no seu Filho, em Jesus, eleva a dignidade do trabalho, nos ensina a termos um olhar diferente para o trabalhador, um olhar diferente para o trabalho humano na sua dignidade. E vamos ter no nosso programa um testemunho das Pedras Vivas de Nazaré, que vai nos falar dessa experiência. É um trabalhador, um homem que vive aqui em Nazaré, cristão, tem uma família, tem filhos, e vai nos dar o testemunho de como é trabalhar na cidade onde Jesus trabalhou e aprendeu a trabalhar. A experiência de trabalhar em um lugar
muito especial. Vamos então rezar e aprender com o testemunho do nosso programa de hoje. Alguns testemunhos nós iremos nos lugares onde eles trabalham, vivem. Outros serão também convidados a estarem conosco aqui, na casa da Sagrada Família, na casa de São José, onde Jesus viveu, na companhia de Maria e José por tantos anos. E aqui, conosco hoje, nós temos um testemunho de trabalho. Fouad Souti, ele nasceu em Jerusalém, mas mora em Nazaré, é casado, tem a sua família aqui em Nazaré, e vamos então conhecer o testemunho. Tem uma razão porque nós chamamos o Fouad para falar de trabalho no nosso programa na Escola de Nazaré. Então, Fouad, você pode se apresentar, o teu nome, de onde você é, o nome da tua esposa e quantos filhos, não? É possível que ti presenti, il tuo nome, la tua età, che è anche giovane, con chi sei sposato, il nome della tua moglie e anche quanti figli hai? أنا اسمي فؤاد سوتي وبشتغل هون بالناصرة في كنيسة البشارة في الدير وساكن في الناصرة متجوز وعندي ولدين وأنا بشتغل صيانة وبصلح هون كل شيء وأنا بشتغل في كتير محل مقدس وكتير حلو والحمد لله على كل شيء أولادي واحد خلص مدرسة والصغير بتعلم لساته آخر سنة بتخرج. Fouad, queremos falar do teu trabalho, não? O teu trabalho, onde você trabalha. Você já falou alguma coisa, mas eu gostaria que, porque é muito interessante, que aonde o Fouad trabalha, dove tu lavori e che lavoro fai. Penso che questa è la grande novità, ecco, per quelli che ci stanno accompagnando. أنا بشتغل بكنيسة البشارة في الدير تبع الكنيسة مع الرهبان وأنا بشتغل بالصيانة وبصلح كل شيء حوالي خشب شبابيك بواب خزانات مي كهرباء برشق بصلح كثير شغلات كمان شوفير بروح وباجي بساعد الرهبات في المطبخ إذا بدهم مساعدة بالخضرة أي إشي بدهم أحملهم إياه إشي تقيل بودي لهم إياه بجيبه شو بقدر أساعد الرهبان والرهبات كل شي بعمله. أنا تعلمت الشغل من أبوي شغل الصيانة كله الكهرباء والمي والبنى والإقصارة والحجر والبلاط وإلى آخره والمحل كتير فيه كتير شغلات أنتيكا وإحنا بشتغل في مار يوسف بصلح بيت مار يوسف ويسوع وكنت تحت وصلحت كتير شغلات هنا الحمد لله. Fouad é aquele que faz um pouco de tudo aqui na Basílica da Anunciação, no nosso convento, na Casa da Sagrada Família. Ele está sempre trabalhando e sabe fazer de tudo. É uma pessoa muito preciosa aqui na Basílica e por isso que nós chamamos o Fouad para dar esse testemunho. Eu gostaria de perguntar, porque Fouad é cristão católico, não? Da nossa comunidade, da nossa paróquia aqui de Nazaré. É muito interessante, Fouad, porque você como cristão, você trabalha na igreja, você trabalha aqui na paróquia, você trabalha na Basílica da Anunciação e na Casa da Sagrada Família. Como é para ti essa experiência como cristão trabalhar no lugar santo? Porque você trabalha com as tuas mãos no lugar aonde Jesus aprendeu a trabalhar com suas mãos, aprendeu com São José. Como é per te, come cristiano di Nazareth, no? Tu che sei un lavoratore, un papà di famiglia, com'è lavorare dove Gesù ha lavorato, dove Gesù ha imparato a lavorare con San Giuseppe? هذا كتير إشي بشرف وكتير إشي بعطي إنه أنت تشتغل في محل مقدس ومحل كان فيه يسوع والعذراء مريم وبيت العذراء مريم وأنا بفوت هناك وبصلحه كمان بمسك حيطانه
بصلح كل إشي بإيدي هناك، هذا إشي تاني. الإحساس بيختلف عن أي محل تاني اشتغلته بحياتي. يعني هون المحل بيختلف كليا، أنا بشتغل في إشي مقدس ولازم أدير بالي على الأغراض كتير كتير، ولازم أي إشي قبل ما أعمل أي إشي أسأل عنه إذا مسموح ممنوع، إذا بقدر أعمل خزق بالحيط بقدرش. هذا المحل كتير مهم ومقدس، فالإحساس بيختلف كمان، مش زي ما بدير بالي على المحل. وأنا كابن طائفة في الدير هنا في الطائفة اللاتين هنا، وأنا تجوزت هنا في البازيليكا كمان، فهذا كتير إلي مهم كتير. Eu digo sempre que o Fuad tem as mãos abençoadas, porque ele sabe fazer de tudo, ele é capaz sempre de encontrar uma solução, não, para uma cadeira quebrada, para quando uma luz não funciona na igreja da basílica, quando uma janela não abre, não, ele está ali sempre pronto para trabalhar com suas mãos. E é muito interessante porque um dos motivos que nós chamamos o Fuad para dar esse testemunho, porque eu, sendo próximo da família, eu pude ver como o Fuad ensina os seus filhos. Os seus filhos aprenderam também a trabalhar com ele. E ele insiste muito que os filhos já iniciem a ajudar em casa com pequenos trabalhos. Por exemplo, quando eles querem comprar um celular, ele disse, bem, vocês vão me ajudar fazendo economias. Então, entendendo o que é o suor. E é muito interessante porque é muitas crises familiares que pais que pensam que dar tudo para os filhos é a solução. E o Fuad, como bom trabalhador na escola de Nazaré, ele ensina os seus filhos. Fuad, come é que é essa experiência di insegnare ai tuoi figli a lavorare? Perché ho visto che come tu nel rapporto con loro, no? Di insegnarli, perché tu li porti a lavorare la sera per 2 o 3 ore dopo la scuola, e tu insegni anche il valore del sudore. Quando dici un cellulare, benissimo, aspettiamo. Com'è questo rapporto del lavoro con i tuoi figli? اليوم مش بسيط واحد يربي أولاد، بكلف كتير مصاري، والأولاد عندهم كتير احتياجات، فزي تلفون، بده كمبيوتر، بده رخصة سيارة. فأنا بقدرش أعطي كل هذا الإشي، بقدر شوي شوي. بس هو هلا بيشتغل كل يوم 3 ساعات بعد المدرسة، ويقدر يشتري اللي هو بعازته يعني. وأنا بساعده، شو بقدر أساعده يعني على الوضع الاقتصادي، بده مصاري، بده هذا بيروح على السينما، بده يروح على يقعد محل ياكل، فمش بسيط يعني. فهو بيشتغل، تعلم إنه هو لازم يشتغل وهو يركن كمان على حاله. Obrigado, Fuad, porque realmente é um grande testemunho de um pai que ensina os seus filhos o valor do trabalho, a dignidade do trabalho e o valor também de cooperar em família. Então, nós estamos chegando no final. Fuad, a última pergunta, que não é uma pergunta, é uma mensagem, que você, como um trabalhador, um que vive e trabalha aqui em Nazaré, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, trabalhadores, talvez pais que estão com dificuldade nos trabalhos, não têm o dinheiro para chegar no final do mês, não? As pessoas que vivem dificuldades, mas também pessoas que estão nos acompanhando e querem uma mensagem de um trabalhador daqui de Nazaré. Un messaggio qui dal luogo della Santa Famiglia, no? Tu come lavoratore, a tutte quelle persone che lavorano. ايوه انا بشتغل هنا، وشو اسمه الرسالة، يعني رسالة لازم تكون مواصلة لكل الناس، لكل العالم، انه احنا بنشتغل هنا في محل كتير مقدس، وشو الله بعطينا بكون منيح. والحمد لله عم نشتغل وندبر حالنا في ايش بنقدر ندبر حالنا يعني. Shukran Ktir. Muito obrigado, Fuad, pelo teu testemunho. E nós vamos agora, com esse testemunho vivo, levarmos para a oração do nosso programa, esse testemunho, aonde oração, trabalho, oret, laborat, se unem na nossa escola de Nazaré. E nós queremos, nesse momento de oração, lembrarmos todos os trabalhadores, todas as pessoas que vivem a experiência do trabalho com alegria, contentes do seu trabalho, também para os pais que ensinam os seus filhos a trabalharem, a dignidade do trabalho. Não vamos dar tudo para os filhos.
As crianças necessitam de um pouquinho de frustração, no bom senso da palavra. Quer dizer, eles têm que aprenderem também a não terem tudo de graça. Eles precisam aprender quanto custa a vida, quanto custam as coisas. Isso é a dignidade também da vida familiar. Muitas vezes os pais fazem sacrifícios, querendo dar tudo, e as crianças ficam mal criadas, entram em estado de depressão, de tristeza, porque não vivem aquela experiência da escola, do aprender o preço das coisas, em valorizar os seus pais quando chegam cansados do trabalho. Por isso, tudo isso é a Escola de Nazaré que nos ensina a sermos também nessa relação com o trabalho, ensinando o valor do suor de um trabalhador, de um pai de família, de uma mãe de família. Por isso também nós vamos lembrar as pessoas que vivem a dificuldade de não terem o trabalho, de serem desempregados. Vamos lembrar todas as pessoas que estão procurando trabalho, as pessoas que estão com a dificuldade também de encontrar um trabalho que gratifique aquilo que sabem fazer. Por isso, vamos lembrar todas as pessoas que nos acompanham, todos os irmãos e irmãs das famílias que necessitam realmente dessa Escola de Nazaré. Vamos lembrar também do nosso país, por que não, do Brasil, de Portugal. Nós necessitamos da Escola de Nazaré para darmos mais dignidade aos trabalhadores. Aqueles que dão trabalho, não? Aqueles que são os donos das fábricas ou aqueles que dão o trabalho, também são trabalhadores. Porque se não são trabalhadores, não vão entender o que é o suor, a dificuldade de um trabalhador. E isso muda a sociedade. Vamos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade onde o valor do trabalho humano não é comprado, mas sim elevado à sua dignidade. Vamos lembrar todos os irmãos e irmãs que também mandaram os seus pedidos de orações para o nosso programa na Escola de Nazaré. Queremos rezar por Socorro de Souza Marques, que nos escreve de Fortaleza, Ceará. Um grande abraço para as pessoas maravilhosas do Nordeste, hoje em especial lá do Ceará de Fortaleza. Ela pede oração para Raquel Maura de Souza, que está estudando no Enem 2018 para o curso de Medicina. Então, as provas serão no mês de novembro. Então, nós vamos rezar por ti, Socorro, e também pela Raquel. Maria Inês Soares agradece a Jesus e à Virgem Maria a graça da saúde e pede oração pela sua família. Também Ayla Machado pede orações por ela e por sua família e pelo seu casamento. Vamos lembrar que nós rezamos para que as famílias tenham a dignidade do trabalho e a dignidade da vida familiar, aquela da santidade da vida cotidiana. Vamos também rezar por Serlange Gomes. Ela diz assim: orem por nossa diocese de Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo. Vamos rezar, sim, por todas as pessoas maravilhosas, os capixabas, se diz assim, não? Lá do Espírito Santo, na pessoa do nosso bispo, Dom Dário Campos, que é o meu confrade, é franciscano, viu? E por a nossa paróquia dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Também Cristine, de Itapevi, São Paulo. Ela diz assim: peço a Jesus que proteja minha irmã Sônia Maria Fernandes de toda a opressão que a deixa tão infeliz e que a liberte de todo o mal, a fim de que toda mágoa e ressentimento possam ser retirados de nossas vidas. E vamos concluir o nosso programa de hoje com oração. Como nós dizíamos, queremos rezar por todos os trabalhadores e também por aqueles que têm dificuldades de encontrarem o trabalho, mas vamos rezar para que essa dignidade do trabalho possa realmente entrar nas nossas vidas, na Escola de Nazaré, vivendo com alegria o dom que nós temos, os dons que nós recebemos do Senhor, e no trabalho nós entregamos para Ele como um dom de reentregar aquele amor recebido. Então vamos concluindo, trazendo para a Escola de Nazaré, para a Casa da Sagrada Família, todos os pedidos, juntamente aqueles que não foram lidos, mas de todos os irmãos e irmãs que mandaram os pedidos de orações para o nosso programa na Escola de Nazaré.
E lembro que podemos também participar do nosso programa mandando os pedidos de orações para o nosso e-mail na escola de Nazaré, @cançãonova.com ou pela nossa página do Facebook. E vamos concluir com a oração, lembrando de todos os trabalhadores, lembramos também daqueles que se estão preparando para o trabalho e aqueles que estão desempregados. Mas a dignidade todos nós não perdemos nunca, porque o trabalho nos dá a dignidade, porque o Filho de Deus aqui foi um trabalhador, viveu as dificuldades do trabalho e elevou o trabalho humano na igreja, no cristianismo. Por isso juntos rezamos. Senhor, o suor e fadiga do trabalho permitem participar da obra que viestes realizar. Esta obra de salvação foi realizada por meio do sofrimento e da morte de cruz. Suportando o que há de penoso no trabalho, em união convosco, crucificado por nós, queremos colaborar, de algum modo, para a redenção da humanidade. Seremos vossos discípulos, levando também a cruz de cada dia, nas atividades que somos chamados a realizar. Amém. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré. É a escola do Evangelho, ajudando você a crescer na fé. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site